No final da década de 20, o mundo começava a se acalmar após a carnificina de 1914 e 1918 e suas consequências. A maioria dos países colocou suas esperanças na Liga das Nações, nos acordos para a limitação de armas e na redefinição do mapa da Europa, como meios de evitar uma futura guerra. Em outros países, as condições internas e a insatisfação com os tratados de paz provocaram o surgimento de novas forças. A Rússia, a partir de 1917, suportou 4 anos de tumultos com terríveis sofrimentos para o povo. A Guerra Civil finalmente terminou em 1920. Vitoriosos, Lenin e seus seguidores tiveram de enfrentar a gigantesca tarefa de reorganizar o país. A economia estava arruinada. Grande parte da população passava fome e não acreditava mais no regime comunista. As democracias ocidentais não se dispunham a ajudar, porque viam o regime como uma ameaça à sua estabilidade. De fato, o Comintern foi organizado em Moscou em 1919 para exportar a revolução. A Rússia não foi convidada a integrar a Liga das Nações e nenhum país membro reconheceu oficialmente o regime. O país foi, portanto, rejeitado. Nos primeiros meses de 1921, ocorreram greves em Petrogrado e uma revolta de marinheiros na base naval de Kronstadt, sede da Frota do Báltico. Sua principal queixa era a repressão pelos bolcheviques de outros grupos revolucionários e a falta de liberdade de opinião. Leon Trotsky, comissário de guerra, imediatamente enviou tropas a Kronstadt. A revolta foi esmagada e a maior parte dos líderes foi presa e fuzilada. Era um sinal claro de que alguma coisa tinha de ser feita rapidamente, antes que estourassem outras rebeliões. Por isso, Lenin apresentou seu plano econômico projetado para atrair o grosso da população, por permitir um certo grau de iniciativa privada. O objetivo mais imediato era acabar com a fome, que naquele momento atingia cerca de 30 milhões de pessoas. Os camponeses, que antes eram obrigados a entregar suas colheitas ao Estado, medida que gerou grande antipatia, agora podiam vendê-las no mercado livre. Essa decisão foi incentivada pela crescente simpatia do Ocidente com as vítimas da fome. Missões de socorro foram enviadas à Rússia e deram uma grande ajuda. Em 1924, Lenin, que já vinha doente e debilitado, faleceu. Sua tarefa de estabilizar o país ainda estava longe de realizar-se, com a economia ainda desconjuntada. Muita gente acreditava que Trotsky ocuparia seu lugar, mas o secretário do Partido Comunista, Joseph Stalin, essa figura de bigodes que aparece à direita, pensava de outra forma. E começou uma campanha sutil e às vezes impiedosa para concentrar o poder em suas mãos. O Ocidente começou aos poucos a mudar suas atitudes em relação à Rússia, motivado em grande parte pela possibilidade de abertura de um promissor mercado. Isso mesmo diante da evidente intenção dos líderes russos de exportar sua revolução. No entanto, foi a Alemanha o primeiro país a assinar em 1922 um acordo de cooperação com a Rússia, o Tratado de Rapallo. Além dos acordos econômicos, o general Hans von Seeckt, então comandante do agora reduzido exército alemão, incluiu cláusulas secretas que proporcionaram à Alemanha fábricas de aviões e tanques na Rússia, que estavam proibidas pelo Tratado de Paz. Em troca, os alemães forneciam treinamento e orientação militar aos russos. Como a Alemanha só estava autorizada a ter cavalaria sem armas pesadas, essas cláusulas secretas foram de grande ajuda. Por volta de 1928, Stalin já conseguira de uma forma ou de outra erradicar todos os seus opositores, com exceção de Trotsky. Mas já no ano seguinte, esse último obstáculo caiu. Stalin obrigou Trotsky a exilar-se. Mesmo assim, Trotsky continuava a opor-se radicalmente à política stalinista, de tal forma que em 1940, o líder oposicionista foi assassinado no México por agentes de Stalin.
Os ataques de Trotsky dirigiam-se principalmente à decisão de Stalin de renunciar à Revolução Mundial para dedicar-se ao socialismo em um só país. Isso significava que, para proteger a Revolução das ameaças externas, a Rússia tinha de tornar-se econômica e militarmente forte. Isso implicava em novos e imensos sacrifícios para o povo russo. Os primeiros a sofrer foram os camponeses. Stalin confiscou suas terras e obrigou-os a seguir um programa de coletivização, sob pretexto de que alguns deles estocavam cereais. Os camponeses tentaram resistir e, em protesto, destruíram cerca de 50% dos rebanhos. Mesmo assim, em 10 anos, a maior parte das propriedades rurais já estava coletivizada. Os que se opuseram foram fuzilados ou enviados para os campos de trabalhos forçados na Sibéria. Milhares morreram devido à fome causada pela convulsão social. Stalin lançou também seu primeiro plano quinquenal para desenvolver a indústria russa e usou o mesmo rigor excessivo para obrigar os operários a alcançar metas de produção praticamente inatingíveis. Muitos foram acusados de sabotagem e enviados, junto com os proprietários rurais ricos, os kulaks, para a Sibéria, onde grande parte morreu executando projetos gigantescos, como a construção de um canal ligando o Mar Branco ao Mar Báltico. As forças armadas russas também passaram por grandes transformações. No início da década de 1920, o exército contava com grandes contingentes, mas dispunha de poucas armas modernas, e mesmo assim de fabricação estrangeira. Trotsky acreditava em um grande exército marxista com um pequeno quadro regular e treinado como força de ataque. Trotsky defendia também a cavalaria sem armas, que tinha se mostrado tão eficiente na Guerra Civil. Durante a segunda metade da década de 20, a doutrina do Exército Vermelho mudou. Isso ocorreu a despeito das opiniões de um de seus antigos líderes e comandante da cavalaria, Semyon Budeny. Na gestão do ministro da Guerra, Mikhail Frunze, e depois sob o comando do chefe do Estado-Maior, Mikhail Tukhachevsky, procurou-se dar maior ênfase à mecanização, tendência reforçada pelo primeiro plano quinquenal de Stalin. O plano quinquenal incluiu também a Força Aérea, cuja principal tarefa era apoiar as forças terrestres. As Forças Armadas da Alemanha também passaram por grandes modificações durante a década de 20 e início da década de 30. As consequências imediatas da Grande Guerra foram os distúrbios internos provocados pela luta entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, que na verdade eram exércitos particulares recrutados entre os soldados que voltavam da guerra. A situação foi controlada pelo governo democrático de centro-esquerda que assumiu o poder pouco antes do final da guerra. Mas os termos rigorosos do Tratado de Versalhes só serviram para agravar a situação. Os rígidos limites impostos às forças armadas alemãs, com a proibição de tanques, aviões e artilharia pesada, significavam na prática que elas mal teriam condições de defender as fronteiras da Alemanha. A Alemanha, além disso, teve de pagar grandes indenizações pelos prejuízos materiais causados por ela durante a guerra de 1914 e 1918, pagamentos que acabaram provocando uma inflação galopante. Foi a direita que começou a corrida. Em março de 1920, um veterano oficial do exército, junto com outros militares, tentou derrubar o governo. O exército recusou-se a apoiar os revolucionários e o governo mudou-se de Weimar para Dresden. O que salvou o governo foi uma greve geral, ajudada por uma tentativa de golpe dos comunistas, logo sufocada pelo exército. Tudo isso vinha mostrar como o governo estava fraco.
As dificuldades em pagar as indenizações acabaram servindo de pretexto para tropas francesas ocuparem o Vale de Ruhr, principal região industrial da Alemanha, em janeiro de 1923. A ocupação francesa aumentou os ressentimentos e acelerou ainda mais a inflação. $1, que valia 7.000 marcos, em agosto passou a valer 1 milhão de marcos. O governo optou pela resistência passiva e suspendeu o pagamento das indenizações. Mas em agosto concluiu que, se resistisse aos aliados, provocaria o colapso total da economia. Dessa forma, teve de retomar os pagamentos e as tropas francesas retiraram-se. Tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda viram isso como mais um sinal de fraqueza do governo de Weimar e continuaram as agitações. A situação mostrou-se mais tensa na Baviera, onde os ressentimentos da Guerra Civil de 1919 deram ensejo ao surgimento de grupos de direita, entre eles o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas, liderados por Adolf Hitler, um escravo de origem austríaca que lutara na guerra. Seu carisma e seus protestos veementes contra as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes logo angariaram um crescente apoio popular. Hitler atraiu aliados poderosos, entre eles ninguém menos que Erich von Ludendorff, antigo chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Em novembro de 1923, Hitler e Ludendorff tentaram dar um golpe em Munique, com o propósito de derrubar o governo do Weimar e romper o Tratado de Versalhes. Mas o golpe foi abortado e Hitler e Ludendorff levados a julgamento. Enquanto Ludendorff foi acusado de alta traição, Hitler foi condenado a 5 anos de prisão no forte de Landsberg, nas imediações de Munique. A simpatia popular por ele na Baviera serviu para reduzir a pena para 9 meses, durante os quais ele escreveu seu testamento político, Mein Kampf, Minha Luta. Ao ser libertado, foi proibido de falar em público. O principal argumento de Hitler era de que a Alemanha havia sido apunhalada pelas costas no final da guerra por políticos covardes e que as forças armadas alemãs não tinham sido derrotadas. A Alemanha precisava de um governo forte para restaurar seu poderio. Ligado a esse argumento, havia uma teoria racial segundo a qual os arianos eram superiores a todas as raças humanas, sobretudo aos judeus. O chefe da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, ajudou a divulgar essa mensagem. Em maio de 1924, Charles G. Dulles, diretor do Tesouro Americano, propôs um novo plano para o pagamento das indenizações. Isso permitiu à Alemanha iniciar sua recuperação econômica. Em 1927, as últimas tropas aliadas de ocupação, lembrança constante da derrota alemã de 1918, deixaram o Reno. Essa medida resultou da admissão da Alemanha no ano anterior à Liga das Nações. Consequentemente, o apoio para os nazistas de Hitler esfriou, mas em 1927 foi cancelada sua proibição de falar em público e ele decidiu candidatar-se ao parlamento como forma de lutar pelo poder. Mas nas eleições de 1928 para o parlamento alemão, o Reichstag, os nazistas só elegeram 12 deputados, de um total de 491, o que mostrava que o país ia conquistando a estabilidade. Mas tudo caiu por terra com a crise da Bolsa de Nova York em outubro de 1929, que afetou mais do que nenhuma outra a frágil economia alemã. O desemprego aumentou brutalmente e serviu para polarizar a opinião pública, comunistas contra nazistas. Muitos desempregados engajaram-se no exército particular de Hitler, os camisas pardas, os SA. Hitler usou esse grupo durante as eleições de 1930 para o Reichstag, como forma de impressionar o eleitorado com a força de vontade dos nazistas e seu crescente prestígio popular.
As eleições foram marcadas por muita violência entre os camisas pardas e seus rivais comunistas. O resultado das eleições de 1930 foi que tanto os nazistas quanto os comunistas obtiveram vitórias significativas, mas não suficientes para qualquer um dos lados tomar o poder. Na primavera de 1932, Hitler já tinha prestígio suficiente para candidatar-se à presidência da Alemanha e obter mais de 1/3 dos votos. Um resultado bastante significativo, considerando que seu principal opositor fora o já idoso, mas muito prestigiado Marechal von Hindenburg, que vencera as eleições de 1925 e agora conquistava um segundo mandato. As eleições para o Reichstag naquele mesmo ano confirmaram os nazistas como o principal partido, embora não tivesse maioria absoluta. Hitler não estava disposto a uma coalizão e os nazistas continuavam a dar demonstrações de força, enquanto prosseguiam as frustradas tentativas de alianças interpartidárias. Os acontecimentos precipitaram-se. Von Hindenburg viu que a única maneira de resolver o impasse político era persuadir Hitler a aceitar o cargo de chanceler, o que ocorreu em 30 de janeiro de 1933, embora apenas 2 membros do seu partido fizessem parte do gabinete. Um mês depois, ocorreu o misterioso incêndio do Reichstag. Hitler acusou os comunistas de terem provocado o incêndio e convenceu von Hindenburg a impor-lhes restrições políticas. Apesar do decreto presidencial, os nazistas mais uma vez não conseguiram maioria absoluta nas eleições realizadas em março de 1933. Mas Hitler resolveu o problema mandando prender os deputados comunistas sob pretexto do incêndio do Reichstag. Em seguida, todos os outros partidos políticos foram cassados. Em agosto de 1934, morreu von Hindenburg. Muitos alemães não compreenderam que essa morte cancelava as últimas restrições aos nazistas. Hitler assumiu a presidência. Agora, seu poder era total. Hitler estava decidido a reconstituir as forças armadas alemãs, embora ainda estivesse preso às restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. A prioridade foi dada ao exército, que estava limitado a 100.000 homens. Embora não dispusesse de armas modernas, certas cláusulas secretas do Tratado de Rapallo de 1922 permitia que os oficiais pudessem estudá-las. O Reichsheer, como era chamado, nada tinha a ver com o exército do Kaiser. Podia beneficiar-se de doutrinas novas, oriundas das lições aprendidas com a Guerra Mundial. Além disso, os soldados eram escolhidos a dedo e treinados para operar 2 níveis acima de seu posto. Essas medidas proporcionaram um padrão para a expansão rápida. A Alemanha não dispunha de força aérea durante a República de Weimar, embora os aliados permitissem a aviação civil a partir de 1922, que resultou na criação da Companhia Aérea Estatal Lufthansa e a reconstrução da indústria aeronáutica. Os clubes de planadores também ajudaram a construir uma mentalidade aeronáutica, mas o que valeu mesmo foi a possibilidade de treinar secretamente pilotos militares na Rússia, bem como utilizar instalações russas para estudar projetos de aviões militares. Hitler ordenou então a criação de uma força aérea, a Luftwaffe, inicialmente em segredo, e colocou em seu comando um homem de confiança, Hermann Göring, que vemos aqui, um as da aviação militar na Primeira Guerra Mundial. Os comandantes militares naturalmente receberam bem os planos militares de Hitler, mas mostraram-se cada vez mais preocupados com o papel desempenhado pelos camisas pardas. O líder dos SA, Ernst Röhm, apregoava que eles eram a vanguarda da defesa militar alemã. Hitler também começou a suspeitar das intenções de Röhm. Em junho de 1934, com a ajuda de Heinrich Himmler e seus camisas negras, os SS, Hitler rapidamente prendeu e executou a cúpula dos SA.
Confirmava-se assim a supremacia do exército, mas havia um preço a pagar. Todos os soldados tiveram de jurar lealdade ao próprio Hitler. Enquanto isso, em outubro de 1933, Hitler retirou a Alemanha da Liga das Nações e passou a dar mostras cada vez mais claras de que, em sua opinião, o Tratado de Versalhes estava extinto. Novas forças internas reconstruíram duas das nações vitoriosas da guerra de 1914-1918. A Itália foi prejudicada por uma série de fracos governos de coalizão. Como em outros países, a Revolução Russa inspirou a esquerda a fomentar ondas de greves e ocupação da terra por camponeses. Isso provocou a reação da direita. Em setembro de 1919, um grupo liderado pelo poeta e aviador nacionalista Gabriel D'Annunzio tomou e manteve o poder por mais de um ano sobre o antigo porto austríaco de Fiume, que fora dado à Iugoslávia pelo Acordo de Paz. No norte da Itália, o veterano de guerra e jornalista Benito Mussolini organizou os fascistas, que mais tarde se transformariam em um movimento de massa da direita. Nos primeiros tempos, eles pareceram nacionalistas demais para o gosto do povo, mas logo passaram a receber crescente apoio popular. Mussolini trabalhou muito para estabelecer uma base de poder no norte da Itália. Em agosto de 1922, o governo italiano hesitava em tomar uma atitude drástica em relação a uma greve geral. Mussolini mobilizou seus camisas negras na famosa marcha sobre Roma. O rei Victor Emmanuel, temendo uma guerra civil, convidou Mussolini a formar um governo. Mussolini rapidamente aproveitou para esmagar toda a oposição política e assumir poderes ditatoriais. Por volta de 1928, ele parecia imbatível. As eleições para o parlamento faziam-se mais por indicação do que pelo voto, e o poder estava firmemente reunido nas mãos do todo-poderoso Grande Conselho Fascista. O Japão também vivia sob tensão. A rápida ocidentalização que instituiu o sufrágio universal em 1924 entrou em choque com o nacionalismo e sua tradicional estrutura feudal. As tradições ficaram encapsuladas na pessoa do imperador, que continuava a ser reverenciado como um deus pelo povo. O Japão enfrentava ao mesmo tempo uma violenta explosão demográfica. Além disso, com o desenvolvimento industrial, os japoneses preocupavam-se cada vez mais com a falta de recursos naturais. Os amplos espaços e os recursos naturais da Manchúria chinesa, onde desde 1905 haviam se estabelecido colonos japoneses, pareciam ser a solução. Essa era a opinião dos oficiais de direita do exército japonês. Parte do exército japonês já se encontrava estacionada no sul da Manchúria, nos termos do acordo firmado em 1905 após a guerra com a Rússia. Em 1931, sem informar seu governo, os líderes das forças da Manchúria tomaram dos chineses a capital, Mukden. Em seguida, ocuparam o resto da Manchúria. Os japoneses criaram então o estado títere de Manchukuo e colocaram no poder o último dos imperadores chineses da dinastia Manchu, Henry Puyi, que fora deposto em 1911, e concederam-lhe as honras de chefe de Estado, mas não o poder. A agressão aberta dos japoneses horrorizou as democracias ocidentais, ainda preocupadas em livrar o mundo da guerra. O assunto foi levado à Liga das Nações em Genebra. Os japoneses foram liminarmente condenados. A Assembleia esperou para ver como os japoneses responderiam, e a resposta foi: o Japão considera, entretanto, que é impossível aceitar o relatório adotado pela Assembleia. E em seguida, a delegação japonesa abandonou o edifício da Liga para nunca mais voltar.
deixando os demais membros estarrecidos diante de sua própria impotência para lidar com um agressor violento. Assinado o Acordo de Paz em 1919, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos acreditavam poder afirmar que a guerra de 1914 e 1918 fora a última das guerras e que doravante podiam garantir a paz. A sombra escura dos sofrimentos impostos pelo conflito mundial deveria agir como um lembrete permanente. Para a Grã-Bretanha e a França não foi fácil a transição para a paz. A principal área industrial da França, a região Nordeste, fora devastada e o país perdera grandes contingentes de mão de obra, tal como os ingleses. Além de tudo, a guerra havia esgotado seus recursos financeiros e eles haviam contraído grandes dívidas com os Estados Unidos. O grande número de soldados desmobilizados tornou ainda mais difícil mudar de um tempo de guerra para uma economia de paz. O desemprego aumentou com o fechamento das fábricas de munição e a eclosão de greves provocadas pelo rebaixamento dos salários devido à queda do volume de encomendas. As responsabilidades coloniais britânicas aumentaram com a guerra. A Grã-Bretanha teve de assumir as antigas possessões alemãs no leste da África. Teve também de assumir os antigos territórios turcos da Palestina, Transjordânia e Iraque, no Oriente Médio. Havia ainda um problema a enfrentar mais próximo de suas fronteiras. Na Páscoa de 1916, ocorreu uma rebelião armada em Dublin, capital da Irlanda. Os revoltosos exigiam a independência da Grã-Bretanha, uma antiga reivindicação de certos setores da população irlandesa. Os rebeldes tomaram o Correio Central, mas não obtiveram apoio popular e tiveram de voltar atrás. Mas isso não fez morrer o desejo pela autodeterminação, o que aumentou ainda mais com o sucesso eleitoral dos candidatos republicanos nas eleições britânicas de 1918. No início de 1919 ocorreram novos distúrbios com ataques a policiais. Imediatamente o exército britânico foi chamado a intervir e começou uma ampla campanha anti-guerrilha. Foi grande o apoio popular dos irlandeses aos republicanos encarcerados em Dublin. Atrocidades foram cometidas por ambos os lados, principalmente pelos voluntários das forças auxiliares, homens embrutecidos pela guerra, os chamados Black and Tans. A última coisa que a Grã-Bretanha, enfraquecida pelo conflito mundial, desejava era uma nova guerra, e finalmente conseguiu-se um armistício com a retirada das tropas. Os 26 condados irlandeses do sul tornaram-se independentes e formaram o Estado Livre da Irlanda. O líder irlandês, Eamon de Valera, agradou a maioria da população, mas não a todos. Alguns achavam que toda a Irlanda devia ter se transformado em uma república independente. Em 1921, estourou a guerra civil entre os habitantes do Estado Livre e o exército republicano irlandês, o IRA. As forças do governo local haviam recebido grande quantidade de armas britânicas e controlavam a situação. Mesmo assim, o IRA manteve violentos combates. As lutas tomaram as ruas das cidades, com choques entre o exército do Estado Livre e os guerrilheiros do IRA. As lutas alcançaram também um campo, com a perseguição aos grupos republicanos. O IRA armou diversas emboscadas contra as tropas do Estado Livre.
Finalmente, o IRA foi vencido e houve um cessar-fogo em maio de 1923. Com 13 mil membros na cadeia, o IRA assumiu a luta subversiva a fim de continuar sua luta pela República da Irlanda. Ao mesmo tempo, o envolvimento britânico no Oriente Médio acarretou novas sobrecargas, principalmente no Iraque. Tribos árabes, liberadas do jugo turco, utilizaram a derrota da Turquia para fortalecer-se. Para controlá-las, seria preciso um número inaceitável de soldados britânicos, mas havia uma solução à vista. O sucesso dos bombardeios estratégicos realizados durante os anos de 1917 e 1918 tornaram a Real Força Aérea independente do Exército e da Marinha. Mas os bombardeios tinham pouca utilidade em tempos de paz, e as duas outras armas aconselharam a dissolução da RAF. O Marechal do Ar Sir Hugh Trenchard, que comandou os bombardeios da RAF na França em 1918 e agora desempenhava as funções de chefe do Estado-Maior da Força Aérea, apresentou uma proposta radical que garantiria a sobrevivência e a independência da RAF. Segundo ele, seria muito mais econômico policiar o Oriente Médio através da RAF do que manter milhares de soldados em uma força de ocupação. O governo, ansioso por resolver suas dificuldades financeiras, aceitou a proposta e assim nasceu a política de controle aéreo. Se alguma tribo se mostrava desobediente, a RAF se encarregava de adverti-la por meio do bombardeio de suas cidades. Se essa medida não resolvesse, dava-se um novo aviso de evacuar a cidade em 24 horas e a RAF retomava os bombardeios. Essa política mostrou-se altamente eficiente, com poucos tanques da RAF cedidos pelo exército e tropas locais dando apoio em terra. O controle aéreo foi utilizado também na fronteira noroeste da Índia, cenário de constantes escaramuças entre o exército indiano, comandado pelos ingleses, e forças tribais rebeldes. As operações nas fronteiras do norte da Índia mantiveram o exército ocupado e proporcionaram um excelente treinamento para os soldados, tanto britânicos quanto indianos. Mas um novo problema surgiu na Índia no início da década de 20. A luta pela independência, que inicialmente manifestou-se na forma de distúrbios. Mahatma Gandhi, essa frágil figura que aí vemos no centro, liderou uma formidável campanha de desobediência civil não violenta. Internamente, a situação econômica da Grã-Bretanha não melhorou, e em 1926 houve uma greve geral. Isso ameaçava a própria estrutura do país. Para manter em funcionamento os serviços públicos essenciais, foram recrutados voluntários. E ao cabo de 10 dias, a greve terminou. A situação agravou-se com a crise da Bolsa de Nova York em 1929, que provocou desemprego em massa. As despesas com a defesa foram reduzidas ao limite mínimo. Em 1930, as Forças Armadas sofreram um corte financeiro de 10%. A Grã-Bretanha só conseguiu participar e ganhar o troféu Schneider para desempenho de hidroaviões graças à filantropia de um patriota. O sucesso do Supermarine S-6B permitiu desenvolver o Spitfire, um dos caças mais eficientes da Segunda Guerra Mundial. A França também teve de enfrentar novas responsabilidades fora de suas fronteiras em consequência do acordo de paz, ficando encarregada da Síria. Além disso, teve de lutar contra a hostilidade crescente na Argélia, Tunísia e Marrocos, suas possessões no norte da África. Havia ainda o problema representado pela Indochina, onde os franceses mantiveram as monarquias dos antigos reinos. Mas apesar de sua pompa, eles não dispunham de poder militar, e como aconteceu na Índia, começaram as lutas pela independência.
A economia francesa, assim como a da Grã-Bretanha, jamais se recuperou totalmente da Guerra Mundial. A França passou por uma sucessão de governos de esquerda e de direita. Ocorreram vários distúrbios. Todos esses sucessivos governos concordavam num ponto: a França jamais poderia enfrentar outra guerra como a de 1914 e 1918. Para dotar o país de uma defesa eficiente, resolveu-se construir uma linha de fortificações ao longo da sua vulnerável fronteira com a Alemanha. Por volta de 1930, começaram os trabalhos desse imenso projeto chamado de Linha Maginot, em homenagem a André Maginot, o então ministro da Defesa, gravemente ferido em Verdun em 1916. Em termos econômicos, os Estados Unidos foram incontestavelmente os únicos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Isso se deveu em grande parte aos empréstimos que fizeram aos seus aliados e ao esforço relativamente pequeno para a reconversão de sua indústria bélica, que na verdade nunca chegara a ser totalmente desviada para a guerra. Consequentemente, o presidente Wilson, autor da ideia da Liga das Nações, foi derrotado nas eleições presidenciais de novembro de 1920, e os americanos voltaram ao seu isolacionismo. (1920) foi a década do boom americano. O lema era "enriqueça rápido". Foi também a era do jazz. E a época da lei seca, que tornou ilegal a venda de bebidas alcoólicas. O que resultou num próspero comércio ilegal de bebidas, controlado por bandidos. Homens como Al Capone, que vemos aqui, construíram grandes impérios. Somente em 1933, quando foi abolida a lei seca, o gangsterismo pôde ser controlado. Por essa época, o frenesi da era do jazz já havia passado. A bolha financeira, que inchara até seu ponto máximo, finalmente explodiu em outubro de 1929, com o crack da Bolsa de Nova York. De uma hora para outra, muitos ficaram na miséria e perderam seus empregos, e a depressão atingiu fundo as estruturas do país. Somente em novembro de 1932, com a eleição do presidente Franklin Roosevelt e sua política do New Deal, os americanos voltaram a ter esperanças. Ele estava decidido a fazer os trabalhadores voltarem a seus empregos. Num de seus discursos ele disse: "Providenciamos as máquinas para a recuperação do nosso sistema financeiro. Cabe agora a vocês apoiá-lo e fazê-lo funcionar." Ele iniciou o governo da recuperação nacional. Uma de suas tarefas foi mobilizar os desempregados. Com a ajuda do exército, eles foram enviados aos lugares mais longínquos dos Estados Unidos. Aqui foram contratados para trabalhar em grandiosos projetos de engenharia. Foi uma política notavelmente semelhante à adotada por Hitler para reerguer economicamente a Alemanha. A economia logo voltou a crescer. A instalação da Liga das Nações reforçava as promessas de uma duradoura paz mundial. A
Além disso, no inverno de 1921-1922, realizou-se uma conferência naval em Washington. O acordo impunha limites ao tamanho dos navios e ao poder de fogo dos vasos de guerra. Em 1925, uma conferência internacional de juristas em Haia, na Holanda, propôs normas de controle para a guerra aérea, incluindo a proibição de ataques à população civil. Novos acordos foram assinados em Genebra e em 1925 foi proibido o uso de gás venenoso. Em 1929 foi aperfeiçoado o Acordo de Genebra de 1864 sobre o tratamento dos doentes, feridos e prisioneiros de guerra. Houve também notáveis avanços na área diplomática. Em 1925, pelo Tratado de Locarno, a Itália e a Grã-Bretanha concordaram em garantir as fronteiras nacionais da Europa Ocidental. Mais importante ainda foi o Pacto de Kellogg-Briand, de 1928, pelo qual mais de 60 países comprometeram-se a banir a guerra. Mas enquanto se desenvolviam essas tentativas para erradicar a guerra, os militares não ficaram de braços cruzados. A Primeira Guerra Mundial deixara algumas lições que os estrategistas militares trataram de aprender. O potencial mostrado pelos tanques durante a primeira metade da guerra inspirou 2 engenheiros militares britânicos. Os 2 grandes problemas apresentados pelos tanques, a baixa velocidade e a mecânica precária, estavam em vias de serem resolvidos pela tecnologia moderna. O ex-chefe de Estado-Maior do Regimento de Tanques Britânico, coronel e depois general J.F.C. Fuller, e o veterano de guerra capitão Basil Liddell-Hart, argumentaram que os dispendiosos ataques frontais poderiam ser substituídos por formações de tanques em manobras rápidas, capazes de romper e paralisar a capacidade de luta do inimigo. Na Grã-Bretanha, uma força de tanques experimental, em grande parte baseada no modelo médio Vickers, lançou novos conceitos sobre a guerra blindada. O projetista americano de tanques Walter J. Christie criou um sistema revolucionário de suspensão que melhorou consideravelmente o desempenho dos tanques em qualquer terreno. Mas embora produzissem protótipos promissores, os americanos, tal como os britânicos, não contavam nem com apoio político devido ao clima de desarmamento, nem com recursos financeiros necessários ao desenvolvimento de grandes divisões blindadas. Os franceses também realizavam seguidas experiências. Dentre os tanques criados por eles, figurava o grande Char B de 32 toneladas, o maior tanque de sua época. Mas foram os ditadores que puseram em prática as ideias de Fuller e Liddell-Hart. Hitler imediatamente interessou-se pelos tanques, e os alemães logo criaram uma poderosa divisão Panzer. Stalin mostrou-se igualmente interessado e em meados da década de 1930, o exército russo já possuía o maior corpo de tanques do mundo, cuja eficiência impressionou os observadores estrangeiros. As teorias sobre a guerra foram influenciadas pelas tentativas de bombardeio estratégico durante a Primeira Guerra. O teórico pioneiro da guerra aérea foi um italiano, impressionado pelas operações de bombardeio italiano contra a Áustria. Em 1921, o general Giulio Douhet publicou o livro Comando do Ar. Tal como o general Smuts afirmara após os ataques aéreos alemães sobre Londres em 1917, ele acreditava que no futuro a aviação poderia colocar o país inimigo de joelhos, com pequena ajuda do exército e da marinha, atacando a sede do governo, a indústria e a população civil.
Embora seu livro tenha permanecido desconhecido fora da Itália até a década de 1930, seus pontos de vista foram assumidos pelo marechal do ar britânico Trenchard e constituiu a principal alavanca a impulsionar a RAF a ser a única força aérea independente do mundo naquela época. Consequentemente, a RAF manteve uma considerável capacidade de bombardeio. Trenchard atraiu o apoio da opinião pública britânica para a RAF por meio de exibições aéreas. Milhares de pessoas compareciam a esses espetáculos e maravilhavam-se com as fantásticas máquinas voadoras. A Força Aeronaval também deu alguns passos decisivos durante a Primeira Grande Guerra, especialmente na capacidade de decolar a partir de navios. No final da guerra, foi desenvolvido o porta-aviões, que veio permitir o pouso e a decolagem de aviões em pleno oceano. As restrições impostas ao tamanho dos navios, nos termos da Conferência Naval de Washington, obrigou a transformação dos grandes navios em porta-aviões. Mas no início da década de 1920, a principal função da Força Aeronaval era ainda a de reconhecimento. O general Ben Mitchell, que comandou o serviço aéreo do exército americano na França em 1918, tinha outras ideias. Ele achava que a aviação era capaz de destruir navios de guerra e poderia defender a costa americana de forma mais eficiente que a marinha. Esperava que isso pudesse assegurar aos Estados Unidos uma força aérea independente, como a britânica. Em 1921, ele recebeu permissão para experimentar suas ideias em navios obsoletos. Ele treinou seus pilotos utilizando alvos fictícios em terra firme. Em julho, foi realizada a demonstração com sucesso espetacular. Mas as esperanças de que pudesse transformar a mentalidade defensiva americana não se realizaram. Mitchell realizou mais uma demonstração em setembro de 1921. Teve o mesmo sucesso, tal como a seguinte, ocorrida 2 anos depois. Mas tudo o que conseguiu foi levar a Marinha Americana a desejar ter sua própria aviação. Mesmo assim, as experiências de Mitchell serviram como uma sombria previsão do que aconteceria 20 anos mais tarde. No entanto, em 1930 começaram a aparecer pedras no caminho do desarmamento mundial. Pelo Tratado Naval de Londres, assinado naquele ano, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Japão concordaram em limitar o número de navios menores na mesma proporção adotada no Tratado de Washington de 1922 para os grandes navios. A França e a Itália, porém, não concordaram e ficaram de fora do acordo. O resultado é que a construção naval começou a romper as cláusulas do Tratado de Washington. Em meados da década de 1930, a bandeira do desarmamento estava em farrapos. Em fevereiro de 1932, realizou-se em Genebra a maior conferência de paz de todos os tempos. Durou até maio de 1934, mas não chegou a nenhum acordo. A França considerou as propostas uma ameaça à sua segurança. Hitler advertiu que rearmaria a Alemanha se as outras nações não reduzissem seu poderio militar.
Na verdade, o rearmamento da Alemanha já tinha começado. Outras nações também cuidavam de aumentar seu poderio militar. Cedo, muito cedo, surgiriam as oportunidades de experimentar as novas armas que tinham desenvolvido.